Olá, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Como é que está sendo o seu dia? Como é que está sendo a sua tarde, a sua noite, sua semana? Eu espero que você esteja sendo tremendamente abençoado. Eu espero que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida e que você esteja recebendo sobre você a vida abundante que Jesus nos prometeu em sua palavra. Eu espero que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, te trazendo refrigério, tranquilidade, paz para tomar as suas decisões de acordo com aquilo que o Espírito Santo está orientando na sua vida e de acordo com os propósitos de Deus para você. Isso é o que eu desejo a você e o que eu espero que esteja acontecendo na sua vida. Não importa se você está passando por tribulações, não importa se você está passando por dificuldades, não importa a situação que você está vivendo hoje, nesse momento. O que importa é que Jesus está no controle de tudo. O que importa é que Jesus te ama, é que Deus te ama e te tem como filho, e te sustenta pela sua mão direita, te mantém de pé, não permite que nada te falte. Entenda bem, muitas vezes nós ficamos desesperados porque os nossos luxos, os nossos excessos, as coisas que são os desejos do nosso coração, nós não conseguimos alcançar. Mas o básico, o necessário, isso não falta para o justo, para aqueles que estão andando no caminho do Senhor. E para você que não está andando ainda nos caminhos do Senhor, para você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, eis aí uma grande oportunidade. Se esse vídeo chegou até você, é uma grande oportunidade de você escutar a palavra de Deus, meditar sobre o que Deus pode fazer na sua vida e entregar de uma vez por todas a sua vida para Jesus e permitir que Ele transforme a sua vida, transforme a sua mente, transforme o seu caminhar. E que você passe a viver essa vida abundante, em nome de Jesus. Vamos ler um texto que está no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 39 a 41. É um trecho da palavra de Deus muito conhecido, porque ele fala da travessia dos discípulos com Jesus no barco, de um lado para outro do lado do lago de Genezaré. E durante essa travessia começa uma tempestade muito grande. E os discípulos ficam desesperados porque o vento é muito forte contra eles, as ondas do mar estão muito altas, a água começa a entrar dentro do barco e os discípulos começam a ficar com medo de afundar o barco. E aí, quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. E eles vão até Jesus, gritando, desesperados, e acordam Jesus e perguntam para ele: Senhor, o senhor não se importa que a gente vai morrer afogado aqui nessa tempestade? O senhor não se importa que o nosso barco vai afundar? E é aí que eu quero ler esse trecho com você. Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim: Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm confiança? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero pegar esse texto e fazer uma comparação com a nossa vida hoje. Aqui está dizendo que eles estavam atravessando o mar, de um lado para outro. E o mais interessante é que antes deles entrarem no barco para poder começar a travessia e passar para o outro lado, Jesus chega para eles e fala o seguinte: olha, gente, vamos entrar nesse barco e nós vamos passar para o outro lado. Jesus afirma que eles iam passar. E aí o que acontece? Jesus entra no barco e vai dormir. Porque ele já declarou que vai passar para o outro lado. Ele já decretou que vai passar para o outro lado. Ele já sabe que ele vai passar para o outro lado, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa das suas decisões. Jesus já tinha dito: vamos passar para o outro lado. Eu preciso chegar lá. Eu tenho uma obra para fazer lá. Vamos passar para o outro lado. E ele olha para os discípulos e fala: vocês não têm fé? Vocês não confiam? E é tão interessante que essa travessia ela se compara com a nossa vida. 60, 70, 80, 90 anos que nós passamos nessa terra. E pela palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz que aqui nós teremos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu as aflições do mundo. Jesus nos deixa várias passagens da Bíblia que nos prometem que se nós nos mantivermos fiéis à palavra de Deus, fiéis aos princípios de Deus, fiéis e obedientes às coisas que Jesus nos manda, nós vamos passar para o outro lado. E por que nós não acreditamos? Por que nós temos dúvida? Por que nós duvidamos? E a tempestade começa. Olha só, lá no começo, lá na outra margem da onde eles saíram, não tinha tempestade. A tempestade não tinha começado ainda. Os discípulos, a maioria deles eram pescadores, eram profissionais, viviam no mar, conheciam aquela região. Então eles começam a atravessar e mais ou menos no meio do mar, no meio do lago, a tempestade começa. Exatamente como é na nossa vida. Quando nós estamos lá, quando nós nascemos, como crianças, na nossa infância, início da adolescência, nós não temos grandes problemas. Problemas começam quando nós começamos a enfrentar a vida, a depender mais ou menos de nós mesmos. Aí os problemas começam. Os ventos começam a se levantar, as ondas começam a nos cobrir, a água começa a entrar no nosso barco e nós começamos a ter medo. Mas Jesus, ele disse uma coisa, antes dele subir aos céus, dele ser levado aos céus, depois que ressuscitou, Jesus nos diz o seguinte: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E a palavra de Deus ela também nos diz que aquele que obedecer, aquele que permanecer no princípio, aquele que andar na palavra de Deus, receberá a coroa da vitória, chegará ao paraíso, à vida eterna. Se nós temos essas promessas, por que nós duvidamos? Por que nós não acreditamos que Jesus é suficientemente poderoso, grandioso, maravilhoso, para nos proteger e nos ajudar a passar pelas tempestades da vida? Aqui nós vemos também os discípulos olhando para os ventos
E eu quero te perguntar, qual vento está sendo contrário a você? Está soprando contra você? Está te impedindo de prosseguir de uma forma livre? Qual é a onda que está se levantando contra você? E está fazendo com que a água entre no seu barco? No barco da sua vida? É o desemprego? É a doença? É um diagnóstico ruim de um médico? Qual é o vento? Aqui diz que Jesus se levanta quando ele é chamado pelos discípulos. Jesus se levanta, se coloca de pé e repreende o vento. Ele repreende o mar e se faz bonança. Será que não está na hora de você colocar os seus joelhos no chão e dizer: Jesus, Jesus, o Senhor não se importa dessas coisas que eu estou passando? Olha aqui, Jesus, essa doença. Olha aqui, Jesus, esse diagnóstico, olha. O médico disse que eu vou morrer. Olha aqui, Jesus, essa falta de emprego, essa falta de condições de poder sustentar minha família, olha aqui. Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente busca, a gente encontra. É nessas horas que nós temos que colocar o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó, nos humilharmos na presença de Jesus e falar: Jesus, olha aqui, eu estou passando por esses problemas. Repreende essa tempestade, Jesus, assim como o Senhor fez na sua palavra, e que se faça bonança na minha vida, em nome de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, Jesus se coloca de pé, repreende a tempestade e faz bonança. Da mesma forma como a palavra dele disse que ele fez. Às vezes nós estamos passando pelas dificuldades da vida e ficamos lutando com as nossas próprias forças. Ficamos lutando, nos debatendo com as nossas próprias forças e esquecemos que nós temos um Deus maravilhoso e poderoso que prometeu cuidar de tudo para nós. Prometeu cuidar de nós assim como ele cuida de um filho. Nós temos um Deus poderoso e maravilhoso que nos guarda debaixo das suas asas. Nos coloca debaixo das suas asas, nos coloca em segurança. Nós temos um Deus maravilhoso que na sua palavra, ele tem mais de 365 vezes a palavra não temas. Não tenha medo porque eu estou contigo. Não tenha medo porque eu sou teu Deus. Seja forte e corajoso porque eu estou com você. E Jesus vai, repreende o mar, repreende o vento e se faz bonança. A tempestade para de entrar água no barco e os discípulos começam a ficar alvoroçados e se perguntando: gente, quem é esse? Quem é esse que o vento obedece, que o mar obedece? Entenda uma coisa, os discípulos já caminhavam com Jesus há algum tempo. Jesus já tinha feito o primeiro milagre dele nas bodas de Canaã. Jesus já tinha curado pessoas. Acredito até que Jesus já tivesse feito a primeira multiplicação dos pães. E os discípulos vendo todas essas coisas, vendo Jesus fazer os sinais e as maravilhas. E quando Jesus acalma a tempestade, acalma o vento,
eles se perguntam: quem é esse? E eu quero te perguntar, você que já caminha com Jesus há algum tempo, será que você conhece o Jesus a quem você tem servido? Será que você verdadeiramente conhece o Deus a quem você serve? Será que você tem observado as maravilhas que ele tem feito em todos os lugares, em todos os momentos, nos pequenos detalhes da sua vida? Você tem observado as maravilhas e os milagres que ele tem feito na sua vida? Muitas vezes nós não acreditamos em Jesus porque nós não o conhecemos. É aquilo que diz lá no livro de Jó, no capítulo 42, quando Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Porque os meus olhos viram o que o Senhor é capaz de fazer. Antes eu tinha fé, eu cria só com base naquilo que eu estava lendo, naquilo que eu estava escutando, naquilo que as pessoas estavam me falando, nos testemunhos de outras pessoas. Mas nós precisamos chegar ao ponto de poder falar: agora eu te conheço porque o Senhor fez na minha vida. Chegou a hora de nós clamarmos àquele Jesus que nós estamos falando, que servimos, e dizer a ele: Jesus, eu estou aqui. Olha para os problemas que eu estou passando. Olha para a situação que eu estou vivendo. Acalma essa tempestade, Jesus. Será que o Senhor não se importa de eu morrer? Será que o Senhor não se importa de eu perecer? E é interessante que Jesus vira para os discípulos e fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês ainda não têm fé? Vocês já viram eu fazer tantas coisas, vocês já viram eu curar, vocês já viram eu multiplicar os pães, vocês já viram eu fazer vinho de água, transformar a água em vinho. Vocês já viram tantas coisas, tantos milagres. E vocês ainda não acreditam, vocês ainda não acreditam em mim. Jesus hoje está dizendo isso para você. Jesus hoje está dizendo isso para mim. Será que nós ainda não acreditamos que Jesus é capaz de resolver qualquer tipo de problema? Hoje Jesus está perguntando para você: por que você está com medo? Por que a sua alma está tão atribulada, tão abatida? Você não acredita que eu sou capaz de resolver? Nós estamos chegando num tempo em que nós precisamos ser crentes, cristãos verdadeiros, e não só da boca para fora. Nós precisamos começar a viver a nossa vida de uma forma real. Viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós falamos, viver aquilo que nós dizemos para as pessoas que nós estamos vivendo. E na realidade, muitas vezes, não se vê na nossa vida um testemunho daquilo que nós estamos falando. Muito mais importante do que falar é viver. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas escritas no nosso coração. Nós somos essas cartas que somos enviados para onde nós estamos, a fim de que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença, que elas vejam em nós que nós somos diferentes, que nós vivemos uma vida diferente, que nós vivemos a nossa fé, que Deus age na nossa vida, que a nossa vida é abundante, que a nossa vida é próspera. As pessoas precisam olhar para nós e acreditar que Jesus é Deus. Que Jesus cuida de nós.
Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, como eu disse no início, essa é uma grande oportunidade de você colocar o seu joelho no chão e falar: Jesus, eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Mas se o Senhor existe verdadeiramente, transforma a minha vida. Transforma o meu ser, me tira desse deserto, me tira desses problemas. Você vai ver que se você acreditar na oração que você fizer, Deus vai fazer uma transformação tremenda na sua vida. E vai usar você no meio dos seus, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, para fazer a diferença lá e levar outras pessoas a terem a vida transformada. Olhe para Jesus. Chame Jesus. Clame Jesus. Peça para Ele: Jesus, o Senhor não se importa de me ver morrendo? O Senhor não se importa, Jesus, de me ver passando por essa agonia? Esses problemas na minha casa, esses problemas de saúde? Faça igual os discípulos e você vai ver Jesus se levantar, repreender a tempestade e fazer a bonança reinar na sua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha, através do Espírito Santo, a descer para o seu coração e frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 dentro do seu coração, fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha, assine o canal, pegue essa palavra e envie ela para todos os seus contatos. Poste essa palavra nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra, vejam e reflitam sobre o que está sendo dito aqui. Não sou eu que estou dizendo. Eu sou apenas uma boca que está colocando para fora aquilo que Deus mandou que fosse colocado. Deus está falando com você através de mim. Muitas vezes nós não sabemos como Deus fala conosco. E eu te digo, Deus fala com você através dos vídeos que você ouve, das músicas que você ouve, da palavra de Deus que você ouve. É assim que Deus fala com você. Através daquela pessoa chata que sempre chega perto de você, te dá a paz do Senhor, te fala sobre Jesus. É assim que Deus fala com você. É dessa forma. Amém? Seja um missionário de Deus. Repasse essa palavra para todos aqueles que você ama. Que você gostaria de ver a vida sendo transformada. Em nome de Jesus. Ore por alguém. Ore pelos da sua casa que não se converteram ainda. Abençoe as pessoas, seja um canal de bênção. Não existe forma maior de você sair de uma tribulação do que você abençoar outras pessoas, ser bênção para outras pessoas, porque quando você é bênção para os outros, você se torna um canal e a bênção passa primeiro por você. Faça a diferença na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua escola, aonde quer que você esteja sobre todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.